Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para uma aula de história. Hoje falar sobre um pouquinho sobre as tradições e os costumes das famílias africanas, tá? Então vamos lá. Tradições e costumes das famílias africanas. Então olha lá. Aqui tem um mapa mundi para explicar para vocês. Olha, nós estamos aqui, ó, no Brasil, mais ou menos por aqui, certo? A África fica aqui, tá? Aí vocês vão ver lá na página 236 que tem a foto de mulheres jogando na cantiga aldeia de Nhoma, na Namíbia, na África. Esse país que ela está falando aí, da África, fica aqui, ó, tá? Então vocês vão ver aqui na página 236 da apostila, tem uma foto de mulheres africanas. Então elas moram. Cadê o meu cursor? Tá aqui. Aqui. E nós moramos aqui. Esse branco aqui é o Oceano Atlântico, tá? O mar, tá? Tudo isso aqui. Parece perto aqui no desenho, mas não é. É bem longe, tá? Vocês adoram ver mapa. Quando eu levava mapa para a sala, vocês gostavam, né? Então, só para explicar para vocês aonde fica mais ou menos a África, ok? Então, lembram que os portugueses que descobriram o Brasil. Então, os portugueses vieram lá de Portugal, aqui, ó, tá escrito aqui, Portugal, vieram aqui pelo mar, vieram de navio, porque naquele tempo não existia carro nem avião, eles só viajavam de navio pelo mar, e aí eles descobriram o Brasil, e quem é que morava, quem já estava aqui no Brasil? Os índios. Depois disso, eles tentaram fazer os índios de escravos deles, mas os índios se revoltaram, não quiseram mais, e daí deu uma confusão danada. Aí eles começaram a trazer os africanos para trabalhar no Brasil, tá? Os africanos eram fortes, principalmente os homens, né? E eles colocavam para trabalhar em trabalho duro, na lavoura, para plantação, colheita. As mulheres trabalhar na casa do dono da fazenda. Então aqui, ó, coloquei que eles foram escravizados, né? E aqui nós temos uma imagem, ó, os donos da fazenda aqui jantando, almoçando. Naquele tempo ela era muito quente, as mulheres usavam muitas roupas que elas traziam lá da França, porque era bonito usar roupa europeia. E aqui no Brasil um calor danado, então a mulher aqui não tinha ventilador nem ar condicionado, tinha tipo um leque aqui, ó, e não era a mulher que se abanava, ela tinha uma escrava para abanar, para não passar tanto calor. E aqui os filhos dos escravos, né, ficavam ali por perto quando a dona da casa era boazinha, senão as crianças também não ficavam. E aí os escravos estão aí, eram africanos, ok? Mas eles não trouxeram só a força de trabalho, eles não vieram só trabalhar, né? Lógico que a maioria das vezes era só para trabalho, mas eles tinham os costumes deles, né? O tipo de alimentação, as danças, por exemplo, a capoeira, né? As tradições da terra deles, tá? O jeito de se vestir. Lógico que aqui eles tinham que se vestir do jeito que os patrões mandavam, né? Mas para o povo africano, a família tem um papel fundamental na formação da identidade da pessoa, tá? É a família que vai definir a sua educação, a personalidade, as características culturais. Então, o que que ele vai aprender sobre a cultura? Ah, vai aprender sobre uma dança, uma comida, né? O jeito de usar um turbante, o cabelo, né? Eles têm todo um jeito bem legal de lidar com a vida deles, né? Como nós também temos, tá? Ou seja, cada pessoa vai carregar em sua vida uma herança familiar, como nós carregamos. Ah, aprendemos algumas coisas lá, fazer bolachinha com a avó lá no Natal. Isso é herança familiar, tá bom? Outro aspecto da família africana é a matrilinearidade. Uma palavra difícil, né? É porque o parentesco entre as pessoas é determinado pela linhagem materna, então pela linhagem da mãe e não pela linhagem do pai, tá?
Então, a família da mãe, a mãe da mãe, a tia da mãe, o bisavó da mãe, tudo que era relacionado à mãe, tá? Tudo parentesco da mãe e não com parentesco do pai, tá bom? As famílias africanas variavam de forma nuclear, com marido, esposa e filhos, até a mais complexa, conhecida como família alargada. As famílias alargadas são ligadas pela anciã do grupo. Anciã é a pessoa mais velha, tá? Avó, bisavó, tataravó, se no caso tivesse, tá? E poderiam conter os irmãos, os primos, os tios, outros parentes próximos, tá? Aparentados pelo casamento ou até por membros adotivos, tá? Quando adota, que não é da família, e leva para sua casa, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma imagem de uma família africana, certo? Então eles davam mais valor para o parentesco da mãe, da parte materna. Então, matrilinearidade, chama isso, certo? Agora nós vamos ver um texto do Guardião das Histórias na página 237. Vamos lá, então? Então, aqui nós estamos na 237, tem um texto, O Guardião das Histórias. Deixa eu aumentar aqui que a professora não enxerga, enxerga bem pra caramba. Então, O Guardião das Histórias. Vimos que a família é a base da sociedade africana e que cabe a ela a transmissão da história, dos saberes e dos valores à pessoa que fazem parte do grupo familiar. Nas culturas africanas, há pessoas responsáveis por ensinar as tradições e a cultura do grupo aos mais novos. Em cada parte da África, essa pessoa recebe um nome diferente, como griot, funa e baba. Esses guardiões dos saberes utilizam-se da oralidade. A oralidade não é parte escrita. A oralidade é quando você conta, você fala, para transmitir os conhecimentos e as tradições de seu povo aos mais jovens, tá? Então, aqui tem o ancião, que é uma pessoa mais velha do grupo, que vai ensinar para os mais novos as tradições da família. Como os indígenas também, é bem parecido com isso, tá? Ok? Agora vamos para a 238. E o cachorro latiu. Vamos lá, revirando o baú. Fazer América. Espera aí. Fazer a América. Vindas de inúmeros países da Europa e da Ásia, famílias de imigrantes chegaram ao Brasil principalmente entre o final do século XIX e início do século XX. Eles tinham algo em comum, o sonho de uma vida melhor. Então agora nós paramos um pouquinho de falar sobre os africanos, vamos tomar um outro rumo aqui na história, tá? Grande parte desses imigrantes, então essas pessoas que vieram de outros países, desembarcou no Brasil para trabalhar nas indústrias e em lavouras de café no estado de São Paulo, trazendo seus costumes e tradições. Por exemplo, o meu bisavô veio do Japão, meu bisavô não, bisavô também, mas o meu avô também veio do Japão, a minha avó já não, a minha avó já parece que já nasceu aqui, mas ele veio de navio e foi trabalhar em lavouras de café, tá bom? Primeiro diz que ele foi tintureiro. Tintureiro era como se fosse hoje em dia, lavar roupa, lavanderia, tá? Depois é que ele foi morar em fazenda com plantações, tá bom? Ao chegar, eram levados, em grande maioria, à hospedaria de imigrantes do Brás. Isso fica em São Paulo, tá? Essas hospedarias. É como se fosse um hotel, mas bem simplesinho, tá? Um hotelzinho. Inaugurado em 1887, o local acolhia e encaminhava para um emprego as famílias recém-chegadas. Então, eles iam para esse lugar, essa hospedaria, né? Eles se hospedavam lá e depois eles iam sendo levados para vários lugares do Brasil para trabalhar, tá? Só que eles eram diferentes dos africanos. Os africanos vieram para ser escravos e não ganhavam nada pelo trabalho. Pelo contrário, se não fizesse
o trabalho direito ainda eram castigados, tá? E os europeus são os franceses, os italianos, os espanhóis, também teve os japoneses, os alemães e outros, esses foram os imigrantes, tá? Hoje, muitos descendentes dessas famílias buscam informações e documentos sobre os seus antepassados no Museu da Imigração de São Paulo, que fica no local da antiga hospedaria. Eu já procurei sobre meu bisavô, sobre meu avô. Sobre meu avô não achei nada, mas eu achei sobre um tio da minha mãe. Qual navio que ele veio, em que ano ele veio, com quem ele veio, né? Aqui tem a festa do imigrante, em 2016, comemorada anualmente no Museu da Imigração em São Paulo, né? E aí eles fazem a festa, dançam, tem as comidas, né? No caso do japonês, tem lá o sushi, as comidas. Ano passado nós fizemos a feira cultural sobre isso, foi bem legal. Na minha, na minha turma tinha bastante comida, tinha síria-libanesa, tinha alemã, tinha vários tipos de comida. Então são tradições, né? Vamos lá então. É a última página, tá? Aí terminamos. A instituição possui um acervo de documentos, esse museu, tá? Da imigração no Brasil. Fotografias, objetos, preservando a memória de famílias de mais de 70 nacionalidades. Então, japoneses, alemães, italianos, franceses, portugueses e outros mais, né? O que as famílias de imigrantes buscavam no Brasil? Eles buscavam trabalho, né? Porque teve um problema de guerra lá, e aí eles não tinham muito trabalho, e eles vieram para o Brasil, sabiam que o Brasil tinha muitas terras, as terras, o solo aqui era fértil, tudo que plantava crescia, ficava bonito, então o café, nossa, era maravilhoso, tá? Eu até mostrei uma plantação de café na aula de ciências, lembra? Então, olha lá, o que a hospedaria oferecia aos estrangeiros? Opa, oferecia aos estrangeiros. Então, oferecia acolhida. Fizeram acolhidos. Eita, meu Deus do céu. Pera aí, vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, de novo. Oferecia acolhida e encaminhavam, encaminhavam para empregos. E quando vinha assim, às vezes doente, tinha que ir ao médico, né? Serviço de correio, porque eles mandavam carta para as pessoas, para a família que ficou lá no outro país. O que é possível encontrar no Museu da Imigração? Então vamos lá. Já está ali em cima, né? Documentos sobre os imigrantes que chegavam ao Brasil maiúsculo, ponto final. Certo? Então, você conhece algum imigrante ou a história de imigrante? Então, se você conhecer, converse aí pergunta para o papai e para a mamãe se tem algum imigrante na sua família, né? E aqui, para organizar o pensamento, você viu que no Brasil uma grande diversidade de famílias formadas pela herança étnica e cultura dos indígenas, tá? Africanos e europeus, né? Então, nós estudamos um pouquinho sobre os indígenas, sobre os africanos e os europeus, que são o que eu falei, que são os franceses, italianos, os portugueses, tá? Foram os que vieram para o Brasil. Aqui em Curitiba tem muito italiano, tem até um bairro, o bairro de Santa Felicidade, que tem muitos italianos, né? Em São Paulo tem muitos japoneses, já vieram da Ásia, né? E cada um veio com a sua cultura, com o seu tipo de jeito de se vestir, de comer, de falar, de dançar, né?
Estudou que as famílias indígenas vivem em aldeias e dividem as tarefas entre homens e mulheres. Você conheceu o papel fundamental da família na sociedade africana. Aprendeu também que as famílias africanas são caracterizadas pela matrilinearidade e que podem ser nuclear ou alargadas. Tá? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, isso aqui na prova não vai cair, tá, gente? Também conheceu o papel dos mais velhos como guardiões do conhecimento, tradições e costumes, os quais são transmitidos pela oralidade, pela fala, tá bom? Não tem nada escrito, só falado, tá bom? Então é isso. Um beijo a todos e até a próxima.